Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com mais um episódio do nosso projeto Bioética em Foco, a bioética global nos desafios contemporâneos. Esse é um projeto desenvolvido pela comissão do Departamento de Direito e Bioética do IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Para conversar hoje, nós temos a doutora Joyce Schramm. Joyce é médica formada pela Universidade Federal da cidade do Rio de Janeiro, mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Arouca Fiocruz, doutora em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora da Fiocruz e atualmente também secretária executiva da Rede Saúde RS. Hoje a conversa é sobre o cenário epidemiológico e a justiça sanitária global. Joyce, seja muito bem-vinda a este projeto. Temos uma honra em receber e principalmente para falar sobre essa temática tão necessária para nós e com essa intervenção da bioética global hoje nesse cenário. Bom dia, Laura. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria poder falar e apresentar esse tema tão importante para colegas, que trabalham com outros elementos, mas sempre buscando a justiça social e direitos humanos. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de poder estar aqui compartilhando esse conhecimento, essa temática com vocês. Muito obrigada, nós te agradecemos, Joyce. Bom, eu vou apresentar o tema, estou absolutamente já conversei com a Laura, absolutamente aberta para dialogar durante a apresentação. Eu acho bastante dinâmico poder mais do que uma apresentação, tornar essa apresentação uma conversa sobre o tema, né. Então eu vou falar sobre as tendências demográficas, epidemiológica e justiça social. Eu acho que é um tema bastante fechado na área dos epidemiologistas, que é um dos que é onde a epidemiologia é um dos campos da saúde pública, que vai trabalhar com o diagnóstico de saúde de uma determinada população, de um determinado território, de um determinado país, de um determinado no campo da saúde global. Então, conhecer do que adoecem as pessoas é absolutamente importante, porque é a partir daí que nós começamos a trabalhar com a definição de políticas de saúde, visando sempre, a redução da mortalidade e da morbidade das pessoas, né. Então entender do que as pessoas adoecem e como isso se distribui é absolutamente fundamental na definição de políticas, de saúde. Claro que a tendência epidemiológica, o cenário epidemiológico ele está acoplado à tendência demográfica, né, e eu vou mostrar um pouquinho isso, não pretende ser uma aula de demografia, mas que isso possa ser compreendido, por vocês, que não conhecem, cujo tema não é tão familiar assim, mas que também é tão importante para a compreensão do campo do direito. Bom, primeira coisa, nós temos em epidemiologia, nós temos, o hábito, né, quer dizer, temos como parte desse método, trabalhar com os dados epidemiológicos, com os dados de adoecimento e morte da população, e esses dados absolutamente agregados por pessoas, por territórios, por tempo. Então, a epidemiologia é algo que ela vai trabalhar no tempo e no espaço, né. A gente brinca dizer que as 5 perguntinhas que existem na epidemiologia e que resumem, na realidade, tudo o que se faz em epidemiologia, é quem adoece, quando adoece, onde adoece, como adoece e por que adoece. Né, então, com essas 5 perguntas, que são as perguntas norteadoras de tudo que se faz em epidemiologia, do mais básico até o mais complexo, são as 5 questões que vão que os epidemiologistas, que a saúde pública,
caminha em conjunto no sentido de buscar responder e buscar intervenções efetivas para melhorar a condição de saúde, as condições de vida da população, né. Cada vez mais a epidemiologia, se os dados do passado eles são absolutamente importantes, porque é com eles que nós vamos trabalhar com as tendências, com o comportamento disso no tempo, o que modifica esse comportamento. Por outro lado, com o atual cenário mundial e a crise climática presente, né, eu costumo dizer que o futuro é hoje, né, nós não temos mais tanto tempo para esperar que as informações estejam disponíveis para poder trabalhar, e a nossa corrida, cada vez mais, ela é uma corrida do futuro. O que pode acontecer caso eu tenha, um risco que se modifica? E eu penso que as alterações climáticas, ela caminha no cenário de poder trabalhar com os riscos. Cada vez mais os riscos estão presentes, cada vez mais é pensar o que acontece quando eu tenho esse risco. Qual é a urgência que eu tenho de intervenção quando eu tenho uma determinada exposição ao risco, uma determinada alteração, climática, uma determinada alteração de terreno, de solo, de índice pluviométrico, tudo isso ligado, evidentemente, a uma série de condições climáticas que são cada vez mais urgentes e rápidas, né. Então, cada vez mais pensar o futuro, cada vez mais trabalhar com a lógica da prospecção, eu tenho um determinado risco e o que isso pode causar, eu não preciso é o de quer dizer, na realidade esse é o desafio que temos hoje, né, trabalhar olhando para os riscos, olhando para as possíveis tragédias que podem acontecer, dado que eu tenho determinados cenários, que estão cada vez mais presentes e cada vez mais importantes no sentido de que, em muito curto tempo, eu terei uma distribuição de doenças alterada, ou então novas doenças podem surgir, ou os próprios meios de intervenção que eu tenho podem ser modificados por determinadas características de tragédias, de alterações climáticas que possam acontecer. E eu acho que temos aqui um exemplo bem bom, bem bom. Não, claro que não é bom, do que aconteceu o ano passado. Nós tivemos enchente no Rio Grande do Sul, a queimada no Pantanal e a seca no norte. Quer dizer, pensar a saúde, pensar como esse serviço de saúde ele precisa se distribuir, para que eu possa atender cenários absolutamente diferentes. Eu me lembro que o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água e a gente falava assim: "Poxa, um pouco dessa água podia ir para o norte, para o Pantanal, para apagar o fogo no Pantanal e diminuir a seca na região norte", que levaram a condições absolutamente diferentes, alterações absolutamente diferentes e que vai exigir cada vez mais que nós, profissionais de saúde, tenhamos que pensar como a organização de serviço, a prestação de serviço, ela precisa estar presente para dar conta dessas diferenças. Então, a gente começa a pensar de que os modelos não podem ser iguais do Oiapoque ao Chuí, porque nós Sem temos dúvida. cenários diferentes, temos territórios diferentes, temos alterações ecológicas diferentes, temos, possibilidades de doenças diferentes, para que possamos, de fato, planejar, pensar, programar que atenção à saúde é essa que buscamos, não só principalmente no sistema de saúde única, né, no SUS, que cobre cerca de 75% da população brasileira, e isso é muito importante, né. Certo. E temos o próprio setor privado dos planos de saúde, que cobrem 25% da população total do Brasil. Claro que isso não é uniforme, é diferenciado por áreas e por estratos socioeconômicos, mas, de fato, também precisam responder a essa modificação de cenário epidemiológico. Eu, É. eu acredito, Joyce, só para essa tua primeira fala, a questão da
epidemiológica, na questão histórica, assim, dos seres humanos, ou o adoecimento, as doenças que acometem, né, os seres humanos, elas foram, obviamente, se alterando nesse curso histórico de séculos e décadas, né? Mas, pelo que a gente percebe, assim, nessa questão, quando que tu levantaste das mudanças climáticas e dos impactos disso na saúde, nós estamos acelerando cada vez mais essas mudanças, as questões de doenças que estão impactando e sendo os causadores, muitas vezes, de mortalidade, né? E, na minha percepção, essa é cada vez mais a questão da epidemiologia está trabalhando, como bem disseste, com as questões prospectivas. Tá? A gente não pode mais aguardar que as coisas aconteçam para analisar os dados. Nós temos que ir trabalhando a partir do que vem acontecendo, a prospecção, principalmente quando a gente está falando de questão climática. Aqui no Sul, a gente tem esse trabalho sendo desenvolvido de qual é a prospecção de locais de maior risco, de questões, por exemplo, de inundações, de enchentes, né? E ali quais são as doenças, digamos assim, que precisam de maior atenção para eventuais questões futuras que possam acontecer, né? Obrigada, Laura. Bom, então, eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, o que que é esperado, né, o que que nós esperamos, claro, para cada situação. Por exemplo, se eu tenho uma situação de incêndio, por exemplo, como foi em Pantanal, eu vou esperar um aumento enorme de doenças respiratórias, né? Uhum. Pela aspiração de fumaça, pela aspiração dessa fumaça com resíduos. Então eu espero, num primeiro momento, evidentemente, todo um volume de doenças respiratórias presentes, né. Por outro lado, aqui, com as águas, né, e com toda uma contaminação que é trazida numa situação de enchente, né, como aconteceu aqui, eh enxurradas, depósito de metais pesados, que correram para a lagoa, que correram para os rios e que evidentemente contaminam os rios. Eu posso esperar, numa primeira fase, situações de doenças agudas, infecciosas, como foi o caso da leptospirose. Como Uhum. aconteceu no final de maio e o frio chegando, eu espero um aumento de doenças respiratórias, que é esperado mesmo, com a proximidade do frio, e eu espero ainda, a médio e longo prazo, os efeitos dessa contaminação, porque à medida que houve todo um deslizamento, né, de áreas, e o alagamento próprio em alguns municípios, aqui em Porto Alegre, de áreas que invasão de empresas que tinham, depósitos, por exemplo, e que esses depósitos, por exemplo, de algumas substâncias químicas foram para as águas, e essas águas desembocaram na lagoa, desembocaram nos rios, e evidentemente todo um trabalho a médio e longo prazo precisa ser feito para entender o grau de contaminação, por metais, por exemplo, metais pesados desses espaços, né, rios, da lagoa, eh além de toda a contaminação das águas que são distribuídas para consumo da população, né. Então, eu gosto muito desse slide, porque eu acho que ele é muito explicativo no sentido, primeiro, porque transição epidemiológica e transição demográfica é muito antigo. Eu estou na saúde pública tem mais de 40 anos e a minha primeira aula no curso de saúde pública há 40 anos atrás era transição demográfica e epidemiológica, é por lá que a gente começa, né. Então ela é muito antiga, muito antes de eu chegar na saúde pública já se falava disso, então ela é tão antiga, mas ela é tão nova também. E ela é tão nova porque essa discussão da transição demográfica e da transição epidemiológica, ela vem se modificando no tempo, né. Ela se modifica no tempo, porque as populações modificaram o seu perfil, as populações envelheceram, e isso implica todo um cenário de mudança nas políticas sociais, né.
Então, isso é absolutamente fundamental. Nós vivemos o velho e o novo ao mesmo tempo, né? Ah, Porque se a Europa, que é uma população antiga, né? Claro que tem populações muito mais antigas, mas que é uma população antiga, ela teve um impacto importante nessa transição demográfica e epidemiológica lá nos anos 30, 40, fundamentalmente no pós-guerra. Ela foi obrigada, eu não gosto de falar a palavra obrigada, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, ela teve que pensar e fazer melhorias das condições de vida daquelas populações, e isso aconteceu sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, né, e aí século XX, com a Segunda Guerra Mundial, as políticas sociais elas tomaram expressão na Europa, e aí modificações absolutamente importantes que impactaram não só no perfil epidemiológico, como também no cenário demográfico das populações mais antigas, né. Então, assim, a melhoria das condições de vida na Europa, como saneamento, melhorar a alimentação, e outras políticas, modificaram o perfil de adoecimento, claro, acoplado a isso, a própria revolução industrial começa a acontecer no século XIX, né. Então, é claro que esse cenário das doenças infecciosas, ele diminui, ele reduz e dá um cenário para as doenças que a gente chama de hoje as doenças crônicas, tá. E aí eu acho que fica muito claro quando eu coloco aqui a população, idosa, ela começa a aumentar na Europa, e ela aumenta porque com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, todo o impacto da redução de filhos, em 100 anos, o número de filhos que as mulheres tinham para o número de filhos que as mulheres têm hoje é absolutamente diferente, né. uhum. Então hoje, o número de crianças que nascem a cada ano e a melhoria das condições de vida, sobretudo na Europa, e aqui o cenário foi um pouco diferente, porque aqui a tecnologia médica, ela trouxe esse impacto mais rapidamente do que a própria melhoria das condições de vida da população brasileira. Então nós vivemos a dupla situação, onde nós temos doenças infecciosas e doenças crônicas cuja transição demográfica, a transição epidemiológica, ela acontece sobretudo por conta, no Brasil especificamente, da tecnologia médica, o avanço da tecnologia médica, que reduz a mortalidade. Então, assim, quanto mais idosa a população, mais eu tenho todo uma avaliação de um início de perda de qualidade de vida. E o que é a perda de qualidade de vida? Aquilo que a gente coloca assim, são as doenças que acometem, que duram muito, por exemplo, como é o caso da hipertensão arterial ou do diabetes, doenças de estilo de vida que estão dentro dos cânceres, por exemplo, e é claro, tudo isso junto com a transição nutricional. Quer dizer, o que comíamos, o que comemos hoje, pois tem todo um resgate da alimentação, que tipo de comida se deve comer, tem toda uma política para discutir, a transição da alimentação urbana, por exemplo, as hortas urbanas, os hortos, entendeu? E vai por aí. E evidentemente que todo isso junto, né, não só a perda de qualidade de vida pela transição demográfica, o envelhecimento da população, porque, assim, são doenças que, se cuidadas, elas não têm uma mortalidade elevada, mas elas têm uma geração do que eu chamo de perda de qualidade de vida grande na população, né. Então nós temos a transição nutricional, e aí a gente tem um impacto econômico de toda essa discussão da transição nutricional, hoje cada vez mais, quer dizer, hoje dentro do campo da saúde única, o que nós vamos falar é a segurança alimentar, não só a segurança alimentar, mas também, a segurança do alimento, que são questões diferentes,
né, então a segurança do alimento está dentro da segurança alimentar, o que eu como, o que os alimentos industrializados, incluem na sua produção, eh, e por outro lado, a segurança alimentar é que com a crise climática, a substituição por áreas inférteis, como eu vou dar de comer à população, o que eu vou plantar e o que eu vou, como as populações vão se alimentar, eh, que eu preciso garantir essa segurança para prevenir, na realidade, a fome, né. Então, em caso de grandes tragédias, por exemplo, é preciso discutir isso, porque o risco de ter áreas inférteis e o risco de se perder áreas de produção é elevado e isso aí eu comprometo, né, a produção alimentar de um determinado país, de um determinado grupo populacional. Então, assim, eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas acham que toda a crise climática está muito longe, né, de determinados grupos. E a crise climática ela não está longe. Todos serão é o problema de todos nós. Todos serão atingidos, Sem dúvida, é. né. E o Até pro quando tu comentaste, já só um breve parênteses, quando tu comentaste a questão, por exemplo, das nossas enchentes aqui no sul, a contaminação das águas pelos metais pesados, né, chegando na lagoa e depois indo ao mar, isso a gente sabe que a gente tem as questões climáticas, elas têm no impacto da saúde, um impacto direto, e na economia também, né? Um impacto direto naquele momento, que são as questões que tu comentaste mais críticas, e os impactos que são os impactos posteriores sucessivos. E a gente também, obviamente, vai ter um impacto na questão do alimento, na produção do alimento por contaminação, além do consumo humano da água e o risco dessa contaminação, os próprios alimentos e os próprios, tipo, os animais ali aquáticos, né, enfim, de pescas, etc., que podem estar contaminados justamente em decorrência dessa enchente passada. Então, nós temos aí uma questão de impactos na saúde que a gente pode estar colhendo lá no futuro, né? Isso. Não, isso com certeza. Isso com certeza. É pensar que é hoje, mas não é só hoje. É? Isso é isso segue no tempo, né. Então a gente parece que, voltar aqui depois de um ano depois, parece que nada aconteceu e não é verdade, Ah, entendeu? Está aqui, está na memória de algumas pessoas, sobretudo aqueles que foram mais atingidos, que foram mais e perderam tudo. Eu acho que tem uma forma de sentir que ela é diferenciada, tá. Os que estavam exatamente no centro do desastre, que perderam tudo, como foi a região do Vale do Taquari, né. E tem aqueles que viveram provisoriamente por um período o efeito dessas enchentes, mas que, por exemplo, se a gente olha Porto Alegre, assim, parece que não aconteceu nada, e não é verdade, ah. né. Muito provavelmente tem bairros em Porto Alegre que ressentem muito mais do que, por exemplo, o centro de Porto Alegre, né. Então, assim, eu acho que esse impacto ele está com certeza a gente vai começar a falar de justiça social nas populações mais vulnerabilizadas, né, seja nos campos ou nas cidades, tá. Bom, então para entender um pouco como é que se dá essa transição demográfica, isso aqui é um gráfico, né, que mostra a taxa de fertilidade para alguns continentes, né, e o que a gente pode observar é que desde 1950, essa taxa vem caindo e aí nós estamos em 2020, né, aqui na metade de 2020, a região subsaariana África é que ainda tem a taxa de fertilidade mais elevada, mas que também vem caindo bastante ai, espera aí, desculpa. E mostra que alguns países, já com alguns continentes, como acho que aqui o verde é porque eu não estou conseguindo ver a legenda, mas assim, o verde eu acho que é a Europa, que mostra que essa taxa de fertilidade desde a década de 50 ela já vem caindo, ela já vem reduzindo. Então, na realidade, o que vai dar o crescimento populacional é a redução de nascimentos e a redução de mortalidade. Isso é que vai combinar. Se eu tenho uma dinâmica populacional em que as pessoas morrem menos, adoecem menos, morrem menos, e as pessoas, têm menos filhos, essa tendência é que essa população caia.
porque o que vai repor, se eu tenho uma alta taxa de mortalidade, o que vai repor a população são o número de nascimentos, em imigrações e emigrações. Claro, se eu tenho grandes emigrações, né, se eu tenho contingentes e a situação climática nos coloca cada vez mais essa temática como problema, porque numa situação de catástrofe climática grande, eu tenho, claro, grandes migrações. Eu terei grandes migrações, né? E evidentemente que as migrações, as imigrações e as emigrações, elas impactam no crescimento populacional, Sim. tá? Mas o fenômeno mundial é de redução populacional, né? As populações estão caindo, eu vou mostrar aqui, ó, o verde é a Europa, vocês veem, observam que a África, que essa população ela vem caindo, né, e ela teve o seu pico lá, tem altos e baixos, mas, de uma certa maneira, toda a tendência vem sendo cair a África subsaariana, que ainda Uhum. tem uma taxa de fertilidade ainda levada, como a gente coloca, não mais como era há 20, 30 anos atrás, mas que tem também uma tendência, como eu mostrei no slide anterior, que a taxa de fertilidade ela sai de 7 e hoje ela quer dizer, ela tem hoje cerca de 4. Ela caiu quase a metade. Aqui, ó, aqui, por exemplo, tá? Isso. Ela tem quase a metade, né? E isso aí são os processos, todos esses processos, eh, que são, eh, ofertados, né, as dinâmicas, eh de políticas públicas que têm ofertado formas de melhorar a redução do número de filhos, as mulheres procuram mais essa redução, claro que em contingentes absolutamente diferentes, culturais, né, em cada território, então para isso é preciso que a gente compreenda bem esse trabalho, né. Bom, então aqui mostrando que a tendência é a população reduzir, né, aqui até 2020, mas existe uma tendência que essa população, mundial, ela comece a reduzir. Bom, aqui mostra o impacto do Covid, né, e aí para mostrar para vocês, por exemplo, que o Brasil teve diferenças nesse impacto, por exemplo, Uhum. na região amazônica, por exemplo, houve um impacto entre 5 e 6 anos de redução da expectativa de vida por causa do nível de mortalidade da Covid. Então, um evento como a Covid, uma pandemia como a Covid, ela impacta, na realidade, o que não a os o que não onde não se reduziu a esperança de vida, né, a expectativa de vida foi China e Austrália. Mas houve por exemplo, países nórdicos, mas houve o Covid impactou negativamente na esperança de vida, e isso está podendo ser medido agora, mais recentemente. Esses dados são bastante recentes, porque qualquer tendência que se faça, há uma grande dificuldade de interpretação dos dados do que aconteceu na Covid, que impactou nos países diferentemente, né, países com alta mortalidade, como o caso do Rio, do Brasil, né, a gente vê essa diferença, ela Hum. foi ela impactou de forma diferente nos diferentes estados do país, né. E claro que isso tem a ver com a capacidade de resposta de cada estado, a realidade do sistema de saúde de cada estado, né, os recursos disponíveis a cada estado, né. Então, assim, por isso eu vou resgatar um pouco a fala anterior, mostrando que pensar o futuro, que riscos são esses e de que forma eles impactam no sistema de saúde, é absolutamente fundamental para que a gente possa, na realidade, ter um sistema de resposta, uma capacidade de resposta frente a uma emergência sanitária, como aconteceu na pandemia que todos nós vivemos, né.
Isso aqui mostra um pouco os indicadores, né, são indicadores do Banco Mundial no para 2024, e eu queria só chamar a atenção, por exemplo, vocês veem a expectativa de vida, ó, África Oriental e Austral, 60 anos, África Ocidental, 56. E aí, quando nós saímos da África, América Latina já está em todos os outros continentes, nós temos, uma esperança de vida acima de 70 anos, né. E por quê? Porque eu ainda tenho no continente africano uma mortalidade infantil e uma mortalidade, jovem, do adulto jovem, muito elevada. E isso, impacta, muito na expectativa de vida. Quanto mais jovem, mais é o impacto na expectativa de vida, tá. Eu queria mostrar também, o crescimento per capita, né, mostrando na África e depois os outros a realidade de outros continentes, mas mostrando aqui as diferenças entre Ásia e o leste asiático, por exemplo, para a América Latina e Caribe, eh não, isso aqui é popular, desculpe. Aqui, ó, aqui. Ai, gente, aqui, ó. Gente, esse meu mouse aqui tá difícil. Aqui, mostrando América Latina e Caribe, quando eu comparo com a Europa, o PIB, né, quando eu comparo com a Europa e a Ásia e o leste asiático, né. E uma das questões também que eu acho que é uma que vale a pena é a população, o crescimento populacional. Se vocês comparam a África, que é 2,5, a África Ocidental, 2,5 com o restante dos outros continentes que estão abaixo de 1, né. Então mostra que a diferença de crescimento populacional, tá. Vivendo a extrema pobreza, ó, comparem a África com o restante dos outros continentes, a proporção populacional vivendo em extrema pobreza, né. Eh, a taxa de mortalidade abaixo de 5 anos compara-se aqui, ó, a África, né, continente africano com os outros continentes, mostrando que é absolutamente mais elevado e expressiva essa diferença. Então vai por aí, eletricidade, acesso à internet. E então, assim, o continente africano, ele e claro que essa discrepância entre o continente africano e o restante dos continentes, ela se reproduz, por exemplo, dentro do Brasil. Se eu pegar áreas mais pobres do Brasil, áreas mais vulneráveis do Brasil, eu vou ter uma reprodução dessa não nesse nível, mas com certeza as nossas diferenças serão importantes. A esperança de vida, apesar da esperança de vida do Brasil, ela ser muito semelhante, mas quando eu comparo a região norte com a região sul, ela é diferente. Eu tenho uma esperança de vida maior para a região sul do que para a região norte. Então é evidente que essa desigualdade, ela se reproduz, da forma como a população se reproduz, essa população mais pobre, mais vulnerável, ela se reproduz, ela se distribui no país e se distribui dentro de uma cidade. Se eu pegar a cidade do Rio de Janeiro, se eu comparar a zona sul do Rio de Janeiro com as populações mais pobres ou a periferia, eu vou ver essa diferença bastante expressiva. É, isso que eu ia te comentar mesmo, Joyce. A gente consegue perceber dentro de uma mesma cidade, ou até mesmo num estado, a gente consegue perceber a diferença entre as cidades, né? Isso, A gente tem, por exemplo, no sul, cidades que são reconhecidas com uma alta expectativa de vida e outras localidades que a gente percebe que têm maiores dificuldades em questões, isso, inclusive, de acesso à saúde e de saneamentos e acesso, né, a questões mais básicas que a gente percebe que a África enfrenta, assim como nós temos as questões emergentes epidemiológicas que têm que ser sanadas, tem as questões persistentes, que nem, digamos, trazendo aí uma nomenclatura bem da bioética, né? As questões persistentes que ainda perseguem do acesso à água, saneamento, alimento, né? Então, a gente tem essas duas questões que têm que ser colocadas aí em atenção. isso. Eh os desafios que temos é essa modificação, é eh, essa redução da iniquidade que o país apresenta. Um país que acho que é a 8ª economia mundial,
e com uma população, ainda temos gente vivendo abaixo da linha de pobreza, entendeu? Ainda temos pessoas que passam fome, o que é absolutamente inaceitável, né. Bom, para mostrar um pouco, eu vou mostrar aqui um pouco. Isso aqui é um quadro do Instituto de Métricas, né, que está em Seattle, e para mostrar um pouco que esse é um novo indicador, e é um indicador que fala anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade. Ele traz um componente bastante interessante, que é um componente, não só da mortalidade, mas é também o componente da morbidade, que é aquilo que não tem uma alta mortalidade, mas claro que a mortalidade ela é desigual também, e ela é desigual pelo acesso, porque se eu comparar hoje, por exemplo, um indicador bastante usado é o para avaliar essa dinâmica, é o indicador de mortalidade prematura, abaixo dos 70 anos, né. Então, a mortalidade abaixo dos 70 anos, se eu comparar o Brasil, por exemplo, com a Suécia, eu vou ver que nós temos uma mortalidade abaixo dos 70 anos muito maior. O que diz o seguinte: os suecos, para determinadas situações, eles são tratados precocemente, o acesso é aumentado e eles vivem mais. Quando a gente diz assim, viver mais com diabetes, viver mais com hipertensão arterial, viver mais com um determinado agravo à saúde, e eu estou dando uma qualidade de vida ao portador daquela doença, né? Então, assim, é esperado que populações que não têm acesso morram mais precocemente de diabetes que populações com acesso. Tá claro? Então, o diabetes é o mesmo. A lesão causada pelo diabetes, quando não tratada adequadamente, é a mesma, não importa. Mas o fato é que o não acesso, o não monitoramento do paciente pode conduzir a uma morte precoce que não aconteceria em outra situação. Então, é disso que nós vamos começar a tratar, né? Porque isso aqui não é diferente. Se eu pegar o Brasil, com toda a sua diferença entre região norte e sul, eu não vou ter diferenças, eu não, esse não é o caso. O quadro, eu não vou ter diferenças importantes, entre o Sul e contrastes entre o Sul e o Norte. Por exemplo, pra vocês entenderem, aqui, doenças neonatais, doença cardíaca isquêmica, que é um infarto, AVC, pneumonias, doenças diarreicas, acidentes, HIV, defeitos congênitos, doença obstrutiva crônica pulmonar e malária. Claro que onde tem malária, né, a malária ela tem uma expressão importante, ela tem uma expressão na África, ela tem uma expressão importante na região norte brasileira, tá. E é uma doença infecciosa, tá claro? Mas ela não existe na Europa, tá claro? A mesma situação se eu pegar aqui, doenças neonatais. As doenças neonatais são algumas doenças. Eu tenho diferenças entre, por exemplo, você vai entender bem, que você conhece bem a linguagem da saúde, eu tenho diferenças entre uma criança que morre ou que tem problemas por baixo peso, por prematuridade, uma criança que nasce antes do tempo, e cada vez mais isso é um componente importante da mortalidade nos primeiros 28 dias de vida, né, neonatal quer dizer isso. E na realidade, muito diferente, por exemplo, quando eu chego em determinadas áreas e o principal componente dessa mortalidade, por exemplo, é asfixia ao nascer. Um bebê prematuro que precisa de um equipamento para sobreviver, porque nasceu antes das 36 semanas, vamos lá, antes do pré-termo, digamos assim, ele vai precisar de um aparato tecnológico, quanto mais jovem, quanto mais prematuro, de alta tecnologia, porque é um aparato de alta tecnologia, que é diferente de uma criança a termo, como a gente chama, de em torno de 3 quilos, que ao nascer faz uma asfixia.
que pode, muitas vezes, a gente não sabe a razão dessa asfixia, mas muitas vezes pode ser uma imperícia, pode ser uma negligência, e aí a gente vai começar a entrar no campo do direito, tá claro? Porque Sim. uma criança a termo de 40 semanas, com 3,5 kg, faz um quadro de asfixia ao nascer no momento do parto? O que foi que aconteceu? No mínimo, temos que buscar a razão. No mínimo, porque isso não é para acontecer. Não é normal que isso aconteça. Tá claro? Então, assim, tem diferenças, e essas diferenças, elas precisam, estar presentes na avaliação do próprio cenário epidemiológico, tá? Evidente que, voltando a esse cenário de doença crônica, uma questão importante é não vou chamar de crise, mas uma redução da população, um envelhecimento populacional e a perda de qualidade de vida com doença crônica tem um impacto do ponto de vista econômico e do ponto de vista da atividade das pessoas, e da previdência social. Quer dizer, qual é a grande crise que temos na previdência social? Como vamos tratar isso com a população de idosos aumentando no país e A nascendo. população de idosos aumentando e o adoecimento aumentando da população, né. Exatamente, o Então número são 2 de fatores em que a 2 previdência isso, está num caos. isso, É. isso. E a diminuição de jovens, porque se eu tenho um nascimento reduzido, começa a diminuir o nascimento, vai ter um momento que eu não terei jovens para E pagar a previdência, para é, poder garantir a previdência dos mais velhos. além de redução de jovens, a redução do trabalho formal, Exatamente. A né. Então redução são do nós trabalho temos formal. então nós temos 2 pontos que são agravantes, e no sentido de custeio, e 2 que são agravantes no sentido de repor, A população. fazer a manutenção, aporte para a previdência, né. Isso, exatamente, exatamente. Bom, para mostrar aqui, eu gosto de trazer esse slide, eu gosto desse slide, ele é mundial, não importa, mas o Brasil não é diferente, tá? Aqui é sei lá, em torno de 20 causas, né, para 2022, para 2050. Você observa o quê? Que infarto agudo do miocárdio, ele não mudou, ele continua lá em cima. Uhum, As doenças neonatais, elas reduziram, mas o AVC está lá, o diabetes, ele saiu da 5ª posição para a 3ª. Isso está dizendo para nós o seguinte, que esse cenário epidemiológico, ele não vai mudar, a não ser que aconteça, como, por exemplo, se a gente pegar esse ranking e com a Covid, a gente vai observar que para 2020 ela dá um pulo e vai lá para cima. Porque o volume de casos e mortes da Covid, ele foi tão elevado que ele modificou esse ranqueamento, uhum, entendeu? Então, assim, é pensar que mundo é esse, que sistema de saúde é esse que vamos ter que organizar, que vamos ter que ofertar. E isso tem um valor, um custo crescente. As novas tecnologias, ela impõe a atenção, evidentemente, em determinados momentos, um custo mais elevado, um custo crescente, e aí você, como advogada, entende perfeitamente a crise que é o grande problema, não diria que um grande problema, que é com a judicialização da uhum, saúde. Seja para acesso às novas tecnologias, para acesso a medicamento, para novas terapias, às vezes terapias experimentais que as pessoas judicializam na esperança de se curarem, elas judicializam para ter acesso e poder se tratar. Então, é um custo crescente e, evidentemente, o SUS é o principal, a principal sistema que vai ter condição de ofertar essas terapias que muitas vezes são terapias caríssimas, né. Então o SUS é absolutamente importante. Sem o SUS, eu costumo dizer que sem o SUS é barbárie, entendeu? As pessoas não terão acesso, já têm uma certa dificuldade de acesso, né, e eu acho que tem toda uma discussão que a gente precisa fazer e ler com muito cuidado essa proposta do Mais Especialistas, que eu costumo dizer que uma atenção primária na década de 70
Lá, se a gente for resgatar uma ata, eh, a gente que coloca a atenção primária no centro dessa organização, ela hoje precisa ter uma resolutividade que é diferente do que ela precisava ter na década de 70, né. Então a gente precisa cuidar disso com muito carinho, com muito cuidado, não cair em discussões vazias, com muito bom senso, sobre as políticas que vêm sendo implementadas e que estão sendo ofertadas para discutir o acesso, ao cuidado, dos pacientes portadores de doenças crônicas. Bom, para você ter uma aqui eu gosto bastante desse gráfico, porque ele mostra, embora seja antigo, ele mostra essa diferença. Olha só, tudo que é azul é mortalidade. Eu acho que é isso. Não, tudo que é azul é morbidade. Tudo que é Uhum. laranja é mortalidade. Então, se eu pegar o conjunto de doenças analisados, eu estou dizendo o seguinte: na região centro-oeste, as pessoas ficam portadoras mais tempo de consequências, de comorbidades das doenças, do que morrem. Na região nordeste não é assim. As pessoas têm uma mortalidade mais elevada, aqui ó, 76% do que a morbidade, porque elas vão viver menos tempo com aquela determinado, componente da doença. Então eu costumo dizer, trocando em miúdos, assim, trocando bem numa fala bem, assim, rasteira, mas eu acho que entende bem, mata mais do que incapacita. Sim. Entendeu? Então, a probabilidade, olha a região norte, é antigo, mas não deve ser muito diferente. 87% do peso está na mortalidade do que a sobrevida com aquela complicação que foi gerada pela doença. Entende? Por causa do acesso, por causa da mitigação dos efeitos crônicos daquela comorbidade e vai por aí, entendeu? E aí a gente percebe, né, Joyce, por esse teu gráfico que trouxeste, isso achei muito interessante. Por exemplo, até as políticas públicas ali entre o sul, ó, o sul nós temos muito maior morbidade do que mortalidade se nós compararmos ao Isso, norte. Então as isso. políticas públicas são completamente diferentes, porque no sul tu tem que manter muito mais tempo as pessoas que se mantêm, né, em decorrência em sequelas, digamos assim, em decorrência daquela doença, do que ao norte, ao contrário, tu tens que trabalhar em cima da questão de mortalidade. Então são políticas Isso. públicas completamente diferentes, Sim, é sobretudo o acesso. sobretudo Acesso ao acesso. diagnóstico e acesso a acompanhamento. Até Entende? porque na questão do norte nós temos a questão acesso mesmo, né, à saúde, de deslocamento, né? As questões de deslocamento, as pessoas aos Claro, postos de pensar saúde, acesso no norte é muito diferente de pensar acesso no sul. completamente, completamente. Então, assim, essa é a delicadeza de quem está discutindo a organização do sistema de saúde, a percepção que eu preciso ter, né. Então, assim, por que você pode perguntar: "Mas por que que o infarto continua sendo?" Porque ele mata muito. Infarto mata muito, não parece? Apesar de tudo que se sabe sobre o infarto mata muito, muito. Ele gera uma incapacidade sim, gera complicações, mas geralmente ele é fatal. Tá, se eu fizesse um gráfico desse para infarto, se eu não me falha a memória, porque eu já fiz, eu acho que 70% do infarto está na mortalidade. Nossa. Então ele mata muito, né. Então, assim, isso é preciso compreender, porque compreendida essa dinâmica, você imagina que você vamos imaginar uma situação, e esse para mim é a grande é o grande plus dessa proposta de olhar a morbidade. Se você vamos imaginar os defeitos, as lesões oculares, né, vamos imaginar, eu tenho lesões oculares desde que uma criança nasce, se eu pegar todos os ciclos de vida até um idoso, por exemplo, né. E, por exemplo, crianças, eu poderia dizer para você que crianças nascem, né, com catarata
glaucoma, por exemplo, tá? Às vezes nasce com essa prematuridade toda, cada vez menos idade gestacional e cada vez mais a oferta de tecnologias para a sobrevivência dessas crianças. Criança prematura, ela tem uma alteração de retina, chama retinopatia neonatal, né? Então ela precisa ser cuidada e ela precisa ser acompanhada. Se eu pegar isso aí, pegar todos depois os defeitos de refração, miopias, astigmatismo das crianças, da adulto jovem, e aí eu começo a ter diabetes e hipertensão, e aí ele evolui e eu começo a ter lesão ocular por retinopatia diabética ou hipertensiva, e aí tem o glaucoma, que está acometendo pessoas mais jovens, e aí vou para o idoso, e isso aí ele vai chegar lá no final da linha com uma cegueira, e é porque às vezes o idoso ele tem diabetes, hipertensão e ainda tem o glaucoma, tá Uhum, claro? Quer dizer, o idoso cego, que não enxerga, ele é muito mais vulnerável a quedas, ao que a gente chama de causas externas. uhum, Atropelamentos, quedas, ele está sob risco, né. Um idoso que não enxerga, queimaduras, ele está sob risco, né. Então, assim, se eu pegasse tudo isso e fizesse, talvez, as alterações oftalmológicas, né, o problema de, digamos assim, cegueira, né, porque cegueira não é totalmente cego, é aquele que não enxerga, tem uma definição clara. Com uma correção possível a partir de tantos metros que ele, então tem uma definição para isso, né. Talvez seja a incapacidade gerada, seja a complicação gerada mais importante na população brasileira. Porque eu tenho desde uma correção simples com óculos, até uma situação complexa, que é o tratamento de um idoso portador dessas 3 doenças, que é uma cirurgia de glaucoma, que é uma catarata congênita, ou vai por aí. Talvez uhum. seja, então, assim, isso nos obriga, enquanto gestores de saúde, a lidar com isso e a entender que é isto que está no SUS. Todos os dias o gestor ele tem que dar conta disso, e os cenários são terríveis, e você, como uma pessoa que trabalha com direitos humanos, vai assistindo na lateral. As Uhum. demandas, as crises, os tetos, a não cobertura. Por isso que eu costumo dizer, o SUS ele já é subfinanciado. Temos questões de gestão? Temos, mas com esse cenário, eu posso ter a melhor gestão do mundo, que eu vou continuar com o mesmo problema. Porque será que estamos preparados para ofertar tudo isso que se precisa para poder cuidar dessas dessa dessas diferentes complicações dentro do cenário do SUS? Estamos preparados? O financiamento é suficiente para isso? Então, assim, claro que tem uma crise de subfinanciamento, mas nós não vamos só resolver o problema com a gestão, porque eu acho que nós temos aquela questão assim, é é isso ou aquilo. Não, não é isso ou aquilo, é isso e ou aquilo, entendeu? É inclusivo, ele é junto, ele tem que caminhar com esse olhar, senão nós vamos ficar sempre frustrados, porque às vezes a sensação que temos é que a gente faz e que nunca é suficiente, É. né. Não, e mais e quando a gente pensa, né, Joyce, que tudo isso que nós estamos falando de questões de doença, né, nós não estamos falando de saúde. Não, Se nós formos pensar em saúde, então, proporcionar saúde é algo ainda de uma grandiosidade, de uma isso, complexidade, que nós isso, estamos falando em questões de doença, nós estamos falando de prevenção, isso, nós estamos falando de tratamento, né. isso, Nós não estamos falando de saúde, nós estamos falando de doença. isso, Então, isso. extremamente complexo. Para mim é muito importante que outros atores compreendam isso. Porque outros atores têm sido chamados para resolver questões da saúde, e o direito é um deles, entendeu? É. Próprias controladorias, as próprias auditorias, elas têm que lidar com isso. As procuradorias, eu acho que é necessário que esses colegas compreendam essa dinâmica, porque as coisas não são
como eu diria, elas são dinâmicas, elas não são estáticas. Isso é dinâmico. É, Então, o diálogo ele tem que ser estabelecido dentro de cada área que trabalha em conjunto com a saúde, para que ela possa ser muito, ela venha somar, né? Muito mais somar do que punir, entendeu? Essa é um pouco a minha visão de médica, né? Eu não sou nem advogada, nem contadora, nem administradora, mas eu acho que muitas vezes eu mesma sou obrigada a responder questões ou então explicar questões que para mim são óbvias, mas que não são óbvias para meus colegas. Percebe? Então, esse diálogo, né, como nós, profissionais de saúde, precisamos crescer no campo de outros colegas que não são o nosso campo, sem entendeu? dúvida. Então, essa conversa, esse diálogo, ele tem que ser cada vez mais estreito no sentido de num mundo em crise, porque nós estamos num mundo em crise. É. E não tem verdade, entendeu? Então, é um pouco essa mensagem que eu queria deixar. Bom, isso aqui é para mostrar para vocês, não precisa, entender assim, tudo que aqui eu trouxe África, aqui eu trouxe América e aqui eu trouxe Europa, tá? Esse aqui, tudo que é azul é doença crônica. Tudo que é vermelho é doença infecciosa. Doença infecciosa, doenças neonatais e algumas doenças endócrinas. E tudo que é verde são as causas externas, incluindo as violências, que são diferentes. Um país Uhum, com guerra, eu vou ter fundamentalmente, eh, conflito como causa de morte dentro das violências. Um continente muito velho, como é o caso da Europa, aqui falls, queda. Eu tenho o quadradinho da queda, o retângulo da queda muito maior que na África e muito maior que nas Américas, porque é uma população envelhecida. Então, claro que esse fenômeno mostra o seguinte, que dentro do fenômeno africano, dentro da África, eu tenho um peso enorme das doenças crônicas, das doenças infecciosas e algumas doenças, por exemplo, que já não ocupam, por exemplo, tuberculose, que é uma doença infecciosa, por exemplo, doença, anemia por ferropriva, por falta de ferro. Isso não vai acontecer, isso cada vez mais, esse pedacinho de uma anemia ferropriva na África, ela tem uma expressão grande, na América ela é menor e na Europa ela praticamente não existe. Está claro? Então, uhum. essa diferença entre o tamanho, a expressão desse problema, ele é diferente nos continentes, ele é diferente nos territórios, e isso tem políticas públicas muito efetivas que podem reduzir isso. Então, se nós pegarmos quais são as políticas, né, eh, de algumas organizações para a África, talvez dentro da atenção primária, nós vamos identificar, por exemplo, eu tenho que garantir um bom pré-natal, eu tenho que dar ferro para gestantes, quando para por exemplo, hoje, um componente para o pré-natal nosso aqui é tudo isso, mas eu tenho que ter um aparato tecnológico para dar retaguarda a um bebê prematuro que nasce. E isso é muito maior na Europa, porque o componente asfixia ao nascer, que é um componente questionável da qualidade do parto, ele é muito expressivo na África, ele é ainda expressivo nas Américas, mas ele praticamente não existe na Europa. Porque, fundamentalmente, todos os partos são hospitalares. O Brasil está caminhando para cada vez mais os partos, acho que 99%, se não me falha a memória, nós temos os partos hospitalares. Então, uma asfixia, ela ocorre dentro do ambiente hospitalar, na sua maioria das vezes. E aí a gente tem que investigar por que um bebê, né, morre por asfixia ao nascer dentro de um ambiente hospitalar que não deveria acontecer. Tá claro? Sim. Então, além de todo o pré-natal, além de tudo, nós temos ainda que lidar
com toda a oferta de serviço, com a qualidade, com a segurança do paciente, do procedimento e do paciente, no sentido de evitar, um desfecho, eh, não esperado. Tá claro? Bom, se eu pegar o componente morbidade, que é o onde estão concentradas em quais doenças estariam concentradas as complicações? Então, essas doenças estão concentradas sobre o quê? Nas doenças crônicas. Claro que as doenças infecciosas e outras causam, no grupo um, como a gente chama, isso que é tudo vermelho, elas Uhum. causam, isso aqui é, deixa eu ver, América, Europa, tá vendo? América, e o que que está dentro da geração de morbidade no campo um, né, no grupo um. É, anemia ferropriva, que ainda temos, aqui já quase não existe, o componente neonatal, aqui é infecção urinária, que ainda é um componente importante, mas quando eu olho para a África, olha o tamanho da geração de incapacidade por doença do grupo um. Então, assim, o grande, eh, gerador dessas, complicações estão nas doenças crônicas e cada vez mais nos transtornos mentais. Então, o transtorno mental, que é crescente, nós temos o seguinte problema: quanto mais, eu envelheço, os transtornos mentais, eles são um grupo de doenças que eles geram extremas complicações, mas eles não matam. Sim. Uma pessoa é capaz de viver com depressão a vida inteira, ela vai viver com autismo a vida inteira, você vai mitigar o efeito, tá claro? E esse é uma tendência crescente, sobretudo em doenças climáticas. Tá? Em transtornos climáticos, crises, os transtornos mentais tendem a aumentar. Sobretudo, por exemplo, síndrome do pânico, suicídios, pessoas que perderam tudo, entendeu? Então você tem aí um componente de transtornos mentais. Bom, com o impacto climático, e aí a gente tem que começar a pensar prospectivamente, né? O que que a gente tem que imaginar, o que que seria o esperado? Chuvas, desastres, dias secos consecutivos, ondas de calor que matam, secas. O que que isso impacta, não é? O que que isso vai impactar nas pessoas? A gente teve um verão, eu estava no Rio de Janeiro, tiveram dias de sensação térmica chegar a mais de 50 graus. As pessoas não saíam de casa, né? Incêndios, precipitação, temperatura máxima, temperaturas médias, umidade. Isso tudo vai afetar a flora, isso vai afetar a alimentação para os animais. Então, não achar que isso aqui, vai acontecer só no capim, naquele lugar, não é isso. Isso está Não. impactando na chuva, está impactando na umidade, está impactando na alimentação dos animais, está impactando na alimentação dos humanos. Então, assim, é uma cadeia. E essa cadeia, ela está interligada, Ah, tá? Tá absolutamente interligada. Bom, eu acho que isso aqui é um pouco a repetição, daquilo, né, e a contaminação da água, o que que se espera? Bom, esse dado aqui da OMS estima que entre 2030 e 2050 a mudança climática pode causar um aumento de 250.000 mortes por ano, tá? Com essa variação porque a gente sabe que efeito climático, pós-enchente, né, pós-desastre, não é só enchente. Pós-desastre, há um aumento das doenças cardiovasculares. A mortalidade de doença cardiovascular tende a aumentar, tá? Os transtornos mentais tendem a aumentar, tá claro? Então, assim, esse é um cenário esperado. E aí o nosso sistema de saúde, ele vai ter que se organizar para isso, para dar resposta a isso, ah, né? Bom, e aí estão as doenças que a gente imagina que aumentem, né? As doenças respiratórias, as zoonoses, as doenças transmitidas por água, doenças cardiovasculares, desordem mental, malnutrição, dermatites, doenças de pele, impacto nas doenças crônicas, tá?
Porque eu desorganizo o meu sistema de saúde, e se eu desorganizo o sistema de saúde, eu estou impactando no acompanhamento, tratamento das pessoas portadores e que precisam, muitas vezes, de tratamentos, de alta complexidade, né, como oncologia, como doença renal crônica e por aí vai. O impacto no serviço, né, aumento da demanda, e a infraestrutura vulnerabilizada, porque com a destruição de estruturas de saúde, eu vulnerabilizo a minha oferta, né. A força de trabalho, às vezes tem que se pensar programas de saúde pública emergenciais, né. Eu costumo dizer, eu tenho dito na minha instituição assim: "Nós precisamos manter um grupo técnico para discutir emergências, o tempo todo, permanente". Ah, O COI, ele precisa ser permanente, porque o que vai acontecer vai, a gente não sabe onde, como, entendeu? E é isso, e é preciso entender, esse é a nova realidade que nós temos. até porque a gente tem, por exemplo, o que aconteceu aqui o ano passado no Sul, que nós ficamos praticamente isolados do restante do Brasil e do mundo, que nós não tínhamos aeroporto aqui, né? Tivemos a base aérea de Isso, Canoas, próximo a Porto Alegre, ou então isso, utilizávamos Santa Catarina, Florianópolis. Mas as isso. estradas, muitas delas destruídas, então não chega medicamento, né, a dificuldade em chegar a medicamentos, e medicamentos muitas vezes tanto para atendimento das emergências climáticas, das situações que estão emergindo daquela situação, quanto medicamentos que já são de uso contínuo, né? De atendimento Com do sistema único. certeza, com certeza. E não é só, não vamos pensar, nós estamos falando aqui da saúde humana. Vamos imaginar toda a questão da saúde animal. Ah, sim, sim, Que tá aí, porque ele é parte da cadeia, entendeu? claro, Os animais são parte da cadeia, os rebanhos, entendeu? E o impacto econômico disso é enorme. enorme. E sobretudo o impacto no pequeno agricultor, é aquele que tem a sua propriedade e que tem ali 2 vacas, 3 porcos, umas galinhas, entendeu? Esse impacto é muito importante, porque com certeza foi o grupo que mais sofreu. Porque o grande agricultor, ele tem estrutura para como se diz? Para se reerguer, né? Para afrontar essa questão, que não é a realidade do pequeno agricultor, tá. Bom, aí saúde mental, discussão das inequidades, porque a inequidade aumenta. A Uhum, iniquidade, ela vai aumentar, sim. né, em situações como essa. Eu acho que na conversa com você, assim, vivemos um tempo de fechar fronteiras, onde nós estamos num tempo de abrir fronteiras, de ver formas de abrir fronteiras com a migração climática que a gente nem está discutindo. Nem está discutindo. É. Ninguém está discutindo a migração climática, que vai acontecer, evidentemente, né. Bom, e aí a justiça social, né, que foi o desafio que você me colocou, né, o que que é isso, né, o que que é buscar, e aí a gente tem dentro da Constituição, saúde e educação como as cláusulas pétreas, ainda bem, felizmente, espero que nunca mude isso, entendeu. E que eu acho que tem que ser mesmo, entendeu. Eh Porque é isso, é a saúde e é o direito, é a consciência cidadã que vai fazer com que a gente afronte esse novo normal que temos pela frente, né. Então, dentro do campo da justiça, e eu acho que a própria Constituição aponta isso, a gente tem um longo trabalho para combater os determinantes sociais, né, como renda, educação, saneamento, acesso a alimentos saudáveis, e como isso impacta, né, evidentemente, no perfil epidemiológico, né. Comer, por exemplo, industrializado, processado, a gente já sabe quais são os impactos hoje. Ter uma alimentação com base em corantes, a gente já sabe o que que isso impacta hoje, né. A redução das desigualdades não é fácil, né, a superação de vulnerabilidades, do preconceito, do racismo, são ações que estão aí para nós enfrentarmos no nosso cotidiano.
e cada vez mais expressivas na sociedade, né. E aí, assim, como promover a justiça, né, social na saúde, políticas públicas intersetoriais cada vez mais, e eu acho que hoje nós temos um grande eixo de eh, ligação, né, desses campos que vêm com uma só saúde, ou saúde única, que é entender que o ambiente ele precisa estar saudável, entendeu? Porque senão não teremos a saúde humana, animal e vegetal, e que o ambiente ele precisa estar bem, ele precisa estar saudável. A gente precisa cuidar do ambiente, porque às vezes parece que é algo tão etéreo e que não é, ou Não é? parece que o ambiente engloba as plantas. Não, o ambiente não dá conta da saúde vegetal, que é um outro campo, tá claro? Então, a equidade de acesso, ele continua sendo cada vez mais um desafio. A participação social, ela é um dos componentes do SUS e ela é cada vez mais, eh, fundamental no sentido de fato, produzirmos uma compreensão das realidades locais e, de fato, ter informações que, do ponto de vista epidemiológico, e a gente possa subsidiar o planejamento, eh do país e transformar isso em políticas, né, porque um planejamento ele precisa dar conta das diferenças, das, abordagens que se precisa definir, porque a realidade de uma população rural aqui no Rio Grande do Sul é diferente da realidade de uma população rural lá no Nordeste. E só essa observação territorial, esse trabalho local, vai permitir que nós, profissionais, consigamos dar conta dessas diferenças, e que abordagens a gente precisa ter em cada situação. Eu Bom, acho que vocês a grandiosidade que nós temos nesse sentido que, primeiro que eu acho que a gente não consegue mais pensar em saúde se não pensar em ambiente. Para mim, assim, na minha perspectiva, essa ideia da One Health é justamente o nosso caminho, não há outro caminho que não seja esse, porque nós não temos como pensar saúde se nós não pensarmos ambiente, é algo totalmente interconectado. isso, isso, E cada vez mais a gente, essas coisas, a gente tá, por exemplo, a questão de equidade, a gente tem uma questão crítica atualmente, que além de todas as questões de equidade que nós já tínhamos, agora nós temos uma questão de equidade das altas tecnologias, né? Da medicina de precisão, das inteligências artificiais, da biotecnologia, né? Então a gente tem mais esse ponto para discutir em questão de acesso, né? Em questão de acessibilidade, equidade, justiça. E também, quando a gente pensa em questão de saúde hoje, que a gente trabalha com a One Health, a gente pensa que nós estamos num mundo totalmente globalizado, uma questão totalmente complexa e exigimos uma diplomacia da saúde global, por tudo que tu mesmo colocaste, né, dessas questões, mas ao mesmo tempo nós precisamos também de uma questão local, como tu bem colocaste. Então nós temos a importância do local, que é pegar essas peculiaridades locais e trabalhar regionalizado, mas ao mesmo tempo algo que se complemente uma questão global, né? isso. Então eu deixo vocês com essa definição, né, uma só saúde, que é um enfoque integrado unificador, que resgata, né, a questão, humana, animal, vegetal e ambiental, eh, com vocês, né, com a plateia, com quem assistir, e com essa mensagem, né, se estima que um patógeno emerja cada 4 meses, dos quais 75% são zoonóticos. Então essa corrida não, essa compreensão é importante. Eu acho que precisamos olhar por tudo que aconteceu na pandemia, entender a importância disso e o cenário que vivemos, né, e para pensar que futuro é esse que a gente quer, tá?
Muito obrigada. Sem dúvida. Maravilhoso, Joyce. Eu sou muito fã da tua fala, do teu trabalho, da tua perspectiva, desde o momento que eu te conheci, que, né, dentro de um curso junto à Fiocruz, que eu assisti uma aula tua, eu realmente, assim, sou muito grata por essa oportunidade de poder fazer essas trocas contigo e receber esse conhecimento. Para mim, foi mais uma aula e tenho certeza que vai ser uma aula a todos que assistirem e que a gente possa cada vez mais, principalmente para nós, né? Nós, eu digo do direito, assim, que na verdade tem um grande público que vai assistir que é do direito. Ter essa percepção de questões técnicas vindas da área da saúde que nos oxigenam muitas vezes o nosso olhar, porque a gente precisa disso. A gente trabalha muitas vezes com demandas de saúde, mas a gente trabalha com demandas tão estritas que a gente muitas vezes eu não trabalho especificamente com a área do direito médico, né, do direito da saúde, mas colegas, e tem muitos colegas que trabalham, eles estão tão ramificados em questões tão pontuais e eles perdem a noção de um todo. Tá? E é o que a bioética muito nos auxilia nesse sentido, né? Ela traz essa perspectiva da complexidade, de eu analisar esse todo e que a gente possa mudar essa ideia, né? Trazer essa compreensão uh, globalizada, complexa e que a gente não consegue mais desassociar essas ideias e que a gente consiga, então, a partir daí, inclusive, trabalhar em cima da justiça, né? Que a justiça tenha um outro olhar de trabalho. Esse é o objetivo. A gente já conversou antes, e por isso eu gosto tanto do diálogo com meus colegas que não são os meus pares. Cada vez mais eu gosto de dialogar com outras áreas, com pessoas, com profissionais que não sejam os meus pares, porque faz toda a diferença, faz todo sentido para mim, poder, porque é a partir daí que nós vamos poder construir um outro olhar, poder construir uma colaboração, porque para atuar não é só eu, você ou um outro colega. Nós vamos caminhar para um trabalho conjunto. A saúde pública é isso, é um trabalho conjunto em prol do bem-estar das pessoas, entendeu? Isso é saúde pública. É. Então, para mim é um prazer poder falar, ter oportunidade de falar para outros colegas que não sejam da área da saúde. Nós agradecemos. Eu agradeço Muito mais uma obrigada. vez. Muito obrigada. O projeto está sempre de portas abertas, né? Seja sempre muito bem-vinda. Te agradeço pelo teu tempo. Eu sei que a tua agenda, tu estás aqui no Sul, tua agenda é super lotada, mas te agradeço de coração mesmo pela tua participação. Obrigada, Laura, tá? E um bom dia para você. Obrigada, querida. Nós te Tchau. Bom agradecemos. dia para Tchau. todos. Tchau. Tchau. Um grande beijo.